Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Empresário. Meu nome é Natália Matheus, eu sou sócia e gestora de operações e processos aqui na Rede Contábil Digital. Oi, gente. Estamos aí, então, em mais um episódio. Eu sou Juliana Campos, contadora e CEO da Rede Contábil Digital. E estou aqui hoje com o Thiago Rec ou Rec? Rec. Vamos lá, gente. O Thiago tem 35 anos, é casado, ele se citou, mora junto, há 15 anos de experiência de mercado, dos quais metade deles com atuação em diferentes áreas de negócio de grandes companhias, como Saint-Gobain, Vivo e CSN, que vão desde planejamento, passando por compras e comércio exterior, a vendas, comunicação e marketing. Bastante bagagem nessas empresas, né? Bastante. A segunda metade, mais recente, dedicado ao empreendedorismo, sócio e cofundador do Morada Bar, que mais adiante viria a se tornar Grupo Morada, hoje constituído por 4 marcas, todas no segmento de food service e todas maravilhosas. Muito obrigado. Esse é o pelas Thiago. Maravilhosas. Então, Próprio. Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, vocês? Tudo certo. Que bom receber você aqui com a gente. Você sabe que a sua trajetória no empreendedorismo surpreende muita gente, impressiona. A gente sempre acompanhou, né? Você já palestrou pra gente num evento nosso, a gente ficou encantado de ouvir você falar. Todo mundo comentou depois, né? Nossa, Verdade. que história bacana. Eu falei, então a gente não podia deixar o Thiago de fora. Ele tem que vir aqui contar essa história pra gente. Bom, obrigado, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Junto com vocês, para poder compartilhar um pouquinho aí da minha trajetória. Acho que poder ajudar outros empreendedores, né? Aqui da nossa cidade, da nossa região, através das minhas experiências. Espero que seja um bate-papo aí bastante leve, descontraído Isso e aí. de muito aprendizado aí ao mesmo tempo. Isso aí, a ideia é essa mesmo. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história e compartilhar um pouco dos desafios e também do que tem dado certo para vocês. Mas vamos lá. Antes da gente entrar na história do Morada, viu aqui que tem uma grande história aqui em outras empresas antes disso, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, então, eu, né, sou daqui mesmo, de Volta Redonda, sou nascido aqui em Volta Redonda, família daqui, e sou, né, como muitos casos aqui da nossa cidade, de uma família metalúrgica, né, predominantemente metalúrgica. Meu avô, né, aposentado da CSN, meu pai, meu tio, né, papagaio, cachorro, periquito, todo mundo. E assim, é curioso que eu cresci, né, nesse contexto, né, de muitas referências metalúrgicas, mas eu sempre tive muita convicção, não sei a que se deve isso, de que eu não queria seguir essa carreira, né? Em alguns casos, muita gente se inspira e se espelha, né, para poder seguir essa mesma trajetória. Eu não queria seguir essa mesma trajetória porque eu não me identificava mesmo com a indústria de uma maneira geral. Você já achava que era um pouquinho empreendedor desde criança? Você já tinha aquele perfil empreendedor? Então, eu não sei, acho que não. Vendia as coisas pra ganhar dinheiro? Não tinha muito esse hábito, não. Eu sempre gostei muito de desenhar, assim. Era uma coisa que eu tinha, assim, muita paixão na infância e tal. Então, acho que isso já era, de alguma maneira, uma manifestação criativa. Criatividade, né? Então, também sempre gostei muito de música, né? Embora nunca tenha aprendido nenhum instrumento. Mas tinha esse lado, assim, eu acho que mais lúdico da criatividade e tal. Mas empreender mesmo, de fato, eu acho que uma coisa que eu sempre tive, isso até hoje, eu sou uma pessoa muito inquieta, assim, do ponto de vista de satisfação, sabe? Então, deu certo, acabou, tem que fazer outra coisa agora. Pra mim, assim, não existe zona de conforto, sabe? Eu estou constantemente na minha zona de desconforto. Então, eu acho que talvez essa seja uma das minhas principais características empreendedoras, né? Que é de não estar muito conformado com nada, assim, sabe? Eu tô sempre querendo buscando mais, buscando me desafiar, buscando me desenvolver. E eu acho que por conta dessa característica da minha personalidade, pode ser que o empreendedorismo tenha me encontrado, né? Porque também eu nunca tive o sonho de ter meu próprio negócio. Também aconteceu de forma situacional, digamos assim, né? Mas e aí? Então não quis ser metalúrgico? Não quis ser metalúrgico, né? Não tinha esse desejo. E aí, mas assim, a contragosto, né? Eu fiz, por exemplo, curso técnico por influência da família, né? Mesmo tendo convicção de que não era aquilo que eu queria. Fiz, além de curso técnico, fiz um curso profissionalizante no Senai, assim, super operacional. Eu tenho, por exemplo, formação como eletricista e instrumentista industrial, né? Você acredita? Pô, hoje em dia eu mal troco uma lâmpada. Né? Então, assim... Mas a gente era empurrado por essas coisas, né? E aí, acabou que... Aonde foi meu primeiro emprego?
Adivinha? CSN. CSN, óbvio, né? Então, eu tinha 18 anos e fui trabalhar na CSN. E, cara, entrei na CSN trabalhando de eletricista, você acredita? Olha só. Trabalhava na área mesmo, fazendo um trabalho super operacional, só que com pouquíssimo tempo de atuação, né, na operação de fato, eu consegui uma oportunidade de ser promovido. Tinha 3 meses só trabalhando na empresa e fui promovido para trabalhar numa área mais de planejamento, assim, né? Já identificaram ali algumas competências minhas que falaram assim, opa, realmente acho que a elétrica não é para você, né? E aí trabalhei lá durante um tempo nessa função assim mais relacionada a planejamento, então foi uma vivência, tinha 18 anos, com 3 meses de empresa eu fui promovido para exercer um cargo que era de certa responsabilidade e tinha relação com muitas pessoas, era um cargo que demandava uma certa negociação, né, uma certa persuasão. Então acho que assim, algumas experiências que eu tive, né, a gente vai falar mais um pouco sobre as outras, foram todas elas moldando e constituindo esse perfil que, somado a essas habilidades, né, da inquietude, da criatividade, que eram coisas que eu já tinha de certa forma, foram moldando esse meu perfil mais empreendedor. Eu sempre falo né? isso, nada é por acaso, né? Às vezes a gente está hoje num lugar que a gente não se identifica muito e não gosta muito, mas aquilo ali, se você continuar persistindo no que você realmente quer fazer, acaba que essa experiência um dia ela vai ser útil de alguma forma. Se você se permitir aprender e se desenvolver, mesmo que ainda não seja o que te agrada de fato, aquilo ali um dia vai ser útil para você. Nenhum tipo de conhecimento é perdido, né? Eu acho que assim, ainda que ele pode ser útil em 2 aspectos, né? Tanto no positivo, que é você, por exemplo, tirar aprendizados daquilo, né? Com certeza eu tive alguns aprendizados que me acompanham até hoje. Por exemplo, eu adoro o Excel, né? Eu sou um apaixonado por Excel. E lá nesse primeiro trabalho, quando eu tinha 18 anos, já era um trabalho que me demandou e me exigiu, por exemplo, um pouco de conhecimento com essa ferramenta, né? Então pode ser que esse primeiro contato talvez tenha sido um gatilho, assim, de incentivo a querer me desenvolver e aprender mais sobre ela, por exemplo, né? Mas eu acho que um outro aspecto também que é tão rico quanto desses aprendizados, dessas experiências, ainda que não sejam as melhores possíveis, é você descobrir aquilo que você não quer, né? Acho que aquilo que você não gosta. Porque eu acho que você só tem mais clareza e convicção daquilo que você gosta quando você experimenta o que você não gosta, né? Quando você se sujeita a algo que não te faz bem, né? E tem uma outra coisa também, que é o que você não gostaria que fizesse, que você não gostou que fizessem com você não gostaria que fizesse com outra pessoa. Porque, por exemplo, o meu primeiro emprego com 18 anos foi no supermercado. Eu comecei como caixa de supermercado, bem próximo do meu bairro. Só que eu era muito humilhada, muito. Tipo assim, era o meu primeiro emprego, eu não sabia o que eu estava fazendo. E a pessoa chegava assim, me xingava mesmo, sua burra, você não viu o que você está fazendo errado. Não sei. Cara, aquela pressão psicológica. Uma pessoa de 18 anos no primeiro emprego formal. Eu fazia outras coisas antes, porque eu já tinha essa ideia empreendedora. Mas aquilo ali me fez perceber que eu nunca na minha vida ia fazer aquilo com ninguém. Então, também se tornou um aprendizado. Com certeza. Né? A gente aprendeu a lidar com pessoas. Hoje a gente trata as nossas funcionárias super bem. Acho que a gente nunca na vida fez uma ignorância pra ninguém nesse tipo. Né? Nossa, jamais. Uma coisa horrorosa dessa. Então, assim, também é aprendizado. Com certeza. Assim, o que é desagradável, né? É tipo, lá a gente também tem uma cultura de muita valorização às pessoas, né? Na empresa. E é muito ruim a gente ser reconhecido como se isso fosse algo que te destaque pra bem, assim, né? Porque isso deveria ser o mínimo necessário, né? Que todo normal, mundo... né? Exato, né? É tipo você parabenizar alguém por ter sido honesto. Exatamente. Né? Sabe? Mas infelizmente a gente sabe que a realidade existem muitos empresários, né? Que são muito opressores, né? São autoritários, intransigentes, né? É uma pena, né? Mas infelizmente é uma realidade. Ainda bem que hoje em dia, né, a gente debate muito mais amplamente. Eu acho que a gente fala sobre mais questões disso de assédio, hoje, né? Por exemplo, igual você sofreu, assédio moral. É um assédio moral. Né? É um absurdo, né? E hoje em dia essa pauta já é discutida de maneira mais aberta. Mais as ampla, pessoas né? antigamente, acho que elas vieram com isso como cultura. Né? E é legal hoje que em assim, dia... você ressignificou isso para algo positivo na sua vida, né? Porque você talvez pudesse ter carregado esse trauma, né, para sua vida
E Tem isso agido te da mesma forma. Tem gente que poderia isso fazer te até o contrário, né? bloqueasse de se O dia que eu tiver desenvolver, né? funcionário, eu vou descontar nos meus funcionários. Isso. Né? Vou tratar assim também. Ou isso talvez te impedisse de se desenvolver, né? De alguma maneira, né? É isso, tudo vai da maneira com que você encara e o significado que você dá para aquela situação, né? Que você Isso tá aí. vivendo, né? Mas então toda essa experiência que você teve nessa E aí na área, CSN eu trabalhei lá durante esse período e, pô, como já era sabido e esperado, né? Ainda que eu tenha recebido até essa oportunidade de mudar de função, né, e tal, eu fiquei mais ou menos uns 8 meses, foi menos de um ano, 10 meses eu acho, mais ou menos, e pedi pra sair. E aí você imagina, né, dentro de casa, uma família metalúrgica, que eu consegui o primeiro emprego maluco. com 18 anos na CSN. Você conseguiu trabalhar na CSN. E aí, pô, vai sair? Como assim, né? Foi um absurdo, Tá né, na maluco. época, né? Foi um absurdo. Enfrentei bastante resistência. Não quer trabalhar, esse menino não quer trabalhar. Nada com a vida. Não quer nada com a vida. E aí, na época, eu tinha acabado de começar a fazer faculdade, né? Fiz administração e fiquei um tempo desempregado. E aí, pô, na época eu arrumei a minha primeira namorada, né? E aí, pô, tinha a primeira namorada, queria sair, não tinha dinheiro pra fazer nada, né? Tinha que ficar pedindo dinheiro. Falei, pô, preciso arrumar algum trabalho de novo, né? É o maior incentivo pra gente começar a trabalhar, né? Quando é novinho assim, né? E aí eu arrumei, eu fui trabalhar no shopping. Né? Você vê, porra, imagina a família, né? Saiu da CSN pra trabalhar no shopping. Mas aí eu trabalhei na Vivo, né? Foi uma experiência que eu tive na loja, mas eu trabalhei na loja própria da Vivo, né? Então, tinha toda uma cultura. Por exemplo, eu tinha 21 anos, sei lá, e a empresa me mandou pra ficar no Rio, por exemplo, fazendo um treinamento de, sei lá, 2 semanas. Né? E fiquei 2 semanas lá, hospedado no hotel, fazendo um treinamento. Nossa, o máximo. Pô, o máximo, né? Você com 20 máximo, anos, assim, sabe? Então, acho que tudo isso, ainda que sejam coisas muito sutis, né? E que hoje em dia a gente fala com muita naturalidade, porque acho que as empresas também foram cada vez mais entendendo a importância de valorizar e treinar as pessoas, né? E tal. Mas isso, desde lá de trás, já foram algumas experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar, que foram me moldando enquanto profissional, né? E aí eu tive essa experiência de fazer esse treinamento, né? Por conta da empresa. E aí voltei para trabalhar na loja na época. E trabalhava mais com atendimento. E eu sempre acho que tive uma habilidade também de comunicação. Mais uma experiência, né? Atender, se comunicar. Essa é uma das maiores, né? Porque lidar diretamente com o público é um desafio, né? É um desafio. É um baita desafio, né? E aí, e ainda mais assim, falando de serviço de telefonia, Nossa. Porque todo mundo tem problema com telefonia, né? Só que a pessoa que tá ali atendendo, ela é um intermediador do problema, né? Ela não é o problema. E muitas pessoas chegam lá achando que você também é o problema, né? Verdade. Responsabilizam você pelo problema, né? Então, exige muita habilidade de comunicação, né? De escuta, de empatia, de flexibilidade, para não matar um. Então, assim, é realmente um verdadeiro exercício que a gente chama hoje em dia de soft skills aí, né? Dessas habilidades comportamentais e tal. Eu acho que nada te prepara tanto para isso do que trabalhar com atendimento ao público diretamente, né? Supermercado também é punk, imagina, tá? imagina. Pesado. Mas é a mesma coisa também, serve de aprendizado. E aí trabalhei na Vivo, foi um ano e meio, mais ou menos. Foi uma experiência muito, muito bacana, né? Foi a primeira também experiência que eu tive com venda propriamente dito, né? Tinha meta e era muito cobrado por meta. E aí tinha um aspecto moral também, né? Porque, por exemplo, tinha meta. Se você não batesse a meta do dia, você era obrigado a ficar na loja até você bater. Olha, e aí eu cansei de entrar pra trabalhar tipo 9 da manhã, sair 10 da noite, sabe? Porque era uma cultura da época mesmo, né? A gente tá falando de 2008, se não me engano. Pô, 15 anos atrás, né? As coisas mudaram muito, o mercado mudou muito nesse sentido, né? E aí eu tava fazendo faculdade, como eu falei, saí da loja pra começar a fazer estágio, na época, né? E aí, na Saint-Gobain. Diante dessa necessidade do estágio, eu fiquei, onde eu vou trabalhar e tal, eu queria que fosse numa grande companhia, pra poder ter essa bagagem também, nessa experiência. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Saint-Gobain. Só que assim, pra minha surpresa, né? Na época também despreparado, não cheguei a pesquisar e estudar sobre a empresa, o que a Saint-Gobain fazia. Eu fui assim, totalmente só vou, né?
E aí descobri que a Saint-Gobain era uma indústria também muito parecida com a CSN, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá, mas é uma metalúrgica também, né? Então, de novo, eu me vivi dentro desse contexto industrial. Só que aí eu entrei já, nesse momento da minha vida, assim, eu já tinha um pouco mais de clareza do que eu queria fazer, né? Talvez até pelas experiências anteriores que eu tive, né? Que me mostraram muito do que eu não queria fazer, que foi o que a gente conversou aqui agora há pouco. E aí eu tinha já uma convicção na cabeça de que, e aí já fazendo faculdade, né, fazia administração, a área, por exemplo, da faculdade que eu senti uma maior afinidade era a área de marketing, né? Eu gostava de coisas relacionadas a esse assunto, era que me despertava maior interesse, publicidade, marketing e assuntos relacionados. A faculdade de administração aborda essa parte também de marketing? Então... Aborda tudo, né? Porque... A administração, ela é meio que... Eu costumo dizer que a administração é como se fosse um curso de medicina, né? Porque você sai um generalista, mas você não sai especialista em nada. Em nada. Né? Mas depois você pode usar aquilo em qualquer coisa. Né? O médico, por exemplo, quando termina a graduação, ele é um clínico geral. Né? E aí ele pode se especializar em fazer uma residência, né? Pra se especializar em alguma área médica. A gente sabe, a gente é formado em Grey's Anatomy. Eu conheço amigos assim também. Nós somos formados em o quê? 19 temporadas de Grey's Anatomy. Já faz até uma cirurgia, né? 19 períodos. Mas a administração é bem isso mesmo, né? Porque você aprende, né? Logística, contabilidade, finanças. E tudo bem superficial, né? Você não se aprofunda muito. Eu cheguei em nada, a fazer né? administração 2 anos também. Vocês são contadoras, as duas? Contadoras. Aí eu fiz 2 anos, parei e fui pra contábeis. Mas tanto é que quando eu comecei contábeis, eu eliminei muita matéria. Que eu fiquei a grade inicial ali, os 2 primeiros anos, é bem parecida. Eu, por exemplo, a contabilidade, né, que eu estudei na administração, era uma das áreas que eu menos gostava. Todo mundo da administração odeia a parte contábil. Nossa, é muito... Contabilidade assim, não é uma coisa que... Só uns doidos, assim, igual eu, que muito sai de um e vai pro outro. Né? É um universo muito diferente. Né? Eu até acho que... Até falei, hoje a gente estava falando sobre isso, que qualquer faculdade que a gente faça, era legal que tivesse alguma coisa mais voltada para a parte de gestão empresarial. Seja o arquiteto, o médico, o engenheiro, seja o que for. Tinha que ter na grade curricular alguma coisa da parte de gestão. Com certeza. Porque as pessoas não têm conhecimento. Agora, quem faz administração já conhece, já consegue ter uma ideia geral, base, né? Uma base. E acredito que isso favoreceu muito para você. Mas... eu, por exemplo, eu fiz... a gente estava falando aqui mais cedo, né? Eu fiz um MBA depois, né? De alguns anos depois de concluir a graduação. E o título... Você fez MBA em quê? Então, o título do meu MBA é Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios, né? E uma curiosidade que, assim, eu acho que o maior trunfo do meu MBA, ao mesmo tempo, era o maior ponto fraco dele, assim, que é o seguinte... Justamente isso que você falou, a minha turma, né, por ter um título de empreendedorismo, por exemplo, e novos negócios, que é uma área muito abrangente, né, era uma turma muito diversa. Pra você ter ideia, na turma tinha administradores, e eram poucos administradores, eu era um dos poucos da turma, tinha designer, tinha engenheiro químico, tinha estilista, sabe, era assim, um perfil completamente diverso, assim, sabe, de formação. E aí, assim, muitos deles, muito do conteúdo que foi passado na pós-graduação, né, era muito relacionado à gestão de uma maneira geral e à administração. Então, assim, para mim, eu acho que eu poderia ter explorado mais, assim, sabe, daquela formação que eu não senti que explorou muitos aspectos. Por quê? Porque, imagina... Você vai falar sobre marketing com um administrador, ele tem algum conhecimento sobre marketing, né? Agora, você vai falar sobre marketing com um engenheiro químico. Engenheiro químico? Ele não conhece absolutamente nada sobre marketing, né? Então, assim, o curso ele precisava botar todo mundo num terreno, né, minimamente confortável ali, onde todo mundo pudesse partir de algum ponto que desse para todo mundo. Exatamente. Né? Então, assim, tinha essa questão Era um perfil muito diverso, então as pessoas traziam contribuições muito diferentes, né?
muitas especificidades, assim, cada um trabalhando em setores, em companhias, né, em segmentos completamente diferentes. Dá uma troca bacana também, né? Justamente. Então tinha essa riqueza, né? Essa pluralidade, né? De formação e de bagagem de experiências. Mas em contrapartida a gente não conseguia se aprofundar muito em muitas questões porque a gente precisava ficar num campo... Mas, né? Thiago, você não acha que também pra gente que é inquieto, parece que a gente sempre precisa aprender mais alguma coisa que nunca ficou legal? Pode ser, pode ser. Tem esse aspecto. Eu já estudei tanta coisa, mas eu sempre saio de lá e falo assim, Natália, então eu aprendi muita coisa, volto com um monte de anotação, mas ainda falta alguma coisa, mas eu acho que é o nosso jeito. Então eu acho que uma característica empreendedora, né, que hoje em dia é um pouco mais maduro também, eu consigo enxergar, que eu tenho, e que tem a ver com a inquietação, e que eu acho que é fundamental, né? A gente falou no começo, de dar dicas e tal, de negócio e tal. Cara, eu acho que uma coisa que é fundamental se você quer ter um negócio ou quer ser um gestor de alguma coisa, é curiosidade, sabe? Cara, é porque a curiosidade é que te move a fazer as coisas, né? A curiosidade que vai te fazer buscar aprendizado, a curiosidade que vai querer te fazer experimentar novas coisas, né, viver novas experiências, entendeu? Complementando essa questão que você está falando de curiosidade, que é muito legal, outra característica que o empreendedor precisa ter também, que eu acho muito legal, é uma curiosidade em coisas diversas. Isso é muito bacana, a gente precisa ter conhecimento do todo. Sim. Você não precisa entender 100% de política, mas você tem que saber o que está acontecendo. Você não precisa entender sobre a guerra da Rússia, mas você tem que entender um pouco do que está acontecendo, pelo menos. Olha, semana passada eu estava ouvindo um podcast do Bruno Perini, você deve já conhecer. Já ouvi falar de nome. Então, Bruno Perini e a Malu Perini, muito bom. Eu tava ouvindo... É o dos sócios esse? Isso, sócios. Tava ouvindo o podcast deles, eles estavam falando da crise na Argentina. No outro episódio, eles estavam falando de como é produzido esse... Não é chip, tem outro nome que é um transmissor que tem nos nossos aparelhos eletrônicos, que é produzido lá em Taiwan, eles estavam explicando sobre aquilo. No outro dia, eu estava vendo um documentário falando da história da Cleópatra. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Mas é isso que ajuda nessa criatividade. Na hora que você precisa, vem uma ideia, porque você abasteceu a sua mente de várias informações diferentes. Assim, hoje também, né, eu acabei, por conta da minha trajetória, eu tive a oportunidade hoje em dia também dar aula, né? Então, sou professor também e hoje em dia eu dou aula de marketing, né? E de inovação e empreendedorismo. E uma coisa que eu sempre falo assim com os alunos, né, sobre criatividade, que para mim a criatividade ela é uma combinação de 3 fatores, né, que é a curiosidade, né, tudo parte da curiosidade, né, porque é isso. A curiosidade ela vai fazer com que você tenha esse desejo incessante de busca, né, seja pelo que for, né. E aí o segundo pilar seria a imaginação, né, o repertório, né, porque à medida que você vai você vai manifestando a sua curiosidade, você vai, igual você acabou de falar, você vai ampliando o seu repertório, né? Você vai aumentando a sua bagagem de referências, né? Pô, você tá vendo sobre Cleópatra, aí ao mesmo tempo você tá estudando sobre a crise na Argentina, ao mesmo tempo você tá estudando sobre um mercado tecnológico, né? Coisas que não necessariamente têm a ver com a sua atuação, né? Não tem nada a ver com a sua atuação, mas às vezes você se depara diante de algum desafio, de algum contexto, que aquela solução vem de um lugar improvável, né? No próprio Morada, muitas das coisas que a gente já fez enquanto campanhas e ações comerciais, né, partiram de referências completamente diferentes do nosso segmento. Assim, e até as mesas que você vai se sentar, né? Você não sabe o lugar que você vai ser colocado, que você vai precisar conversar com alguém, que talvez aquela informação que parecia boba, que não tinha nada a ver, pode ser útil. Sim, tudo compõe, né, eu acho. E aí, assim, a curiosidade, ela vai abastecendo o seu repertório, e aí uma vez que esse caldeirão de informações está aqui dentro da sua cabeça, a sua imaginação vai te ajudar a reproduzir uma melhor solução para um problema que você se depare com ele. Isso, né? Aí. Então, e aí um outro exercício assim, de criatividade que eu costumo sempre falar também, que é o seguinte, muitas das vezes a gente, enquanto ser humano, né, nós somos naturalmente preguiçosos, assim, sempre busca... o conforto. O caminho mais fácil para resolver os problemas, né? Então, sempre que a gente se depara com algum problema ou desafio, seja ele numa escala muito pequena ou numa escala muito ampla, a gente normalmente já tem na nossa cabeça alguma solução para aquele problema, né?
E a gente sempre tende a optar por essa solução que veio imediatamente na nossa cabeça, assim, né? Já sei como vou resolver esse problema, é dessa forma. E aí um exercício que a gente se propõe a fazer, né, lá também no bar e tal, diante de algum problema, você se deparou com uma solução que você já conhece. Guarda essa solução, não vamos usar essa solução. Pensa em outra. Vamos nos desafiar a pensar em uma nova solução para resolver esse problema. Isso vai te demandar criatividade, vai te demandar curiosidade, vai te demandar energia, né? Porque você vai ter que buscar uma nova alternativa para aquilo. Colocar a mente para trabalhar. Exatamente. Tem um livro que eu li, eu tô tentando lembrar o nome do autor. O cara é muito conhecido, mas assim, sabe quando dá um apagão? De repente você já até leu. O nome do livro é Ouse Ser Diferente. O cara é famosaço. Não li. Mas sim, sumiu da minha cabeça agora. E ele fala disso. No livro ele fala dessa parte da gente achar soluções diferentes para coisas básicas que a gente faz no dia a dia, que isso vai ajudar a gente a melhorar nossa criatividade. E ele até fala, o teste que ele manda a gente fazer, o exercício que ele manda a gente fazer, é pegar uma coisa boba do nosso cotidiano, qualquer coisa que você faça, e tentar fazer aquilo diferente. Tipo assim, escovar o dente com a outra mão, né? Pensa em outra coisa, entendeu? E ele falou, não faz uma coisa diferente, pensa em 10 formas diferentes de fazer aquela coisa simples. É isso, entendeu? É um exercício de criatividade mesmo, né? Exatamente. Porque eu acho que tem muita gente, por exemplo, na sala de aula, eu chego e falo pros alunos, quem aqui se considera criativo? Cara, é uma parcela mínima, assim, ninguém sabe? acha. E aí e todo mundo, por exemplo, todo mundo foi criança, né? Toda criança, ela é naturalmente criativa, né? É essencialmente criativa. Exatamente, né? ele fala sobre isso no livro, porque quando a gente é criança, a gente já é criativo, a gente vai perdendo isso, né? Tem até uma das minhas referências, não sei se eu falar, no Murilo Gun. Já, né? já. Ele tem um curso, até pra quem estiver nos assistindo aí, né? Ele tem um curso que antigamente era pago, e ele disponibilizou esse curso de maneira gratuita durante a pandemia, que se chama Reaprendizagem Criativa. Olha que legal. E o curso está disponível no YouTube, né? Até recomendo vocês a fazerem, Depois que é a gente incrível. vai fazer assim, vou achar o nome do livro que eu citei, que é muito bom e é simples, e colocar o link do livro e do curso aí, na né? descrição. Legal. Cara, é muito legal esse curso porque ele fala justamente sobre os mitos e os bloqueios da criatividade. Né? Coisas que a gente vai sofrendo ao longo da nossa vida e que vão minando essa criatividade que a gente tinha enquanto criança, por exemplo, né? Mas ela tá lá dentro, de alguma maneira ela tá lá, a gente precisa resgatar ela de alguma forma. E aí eu acho que esses exercícios, né, por exemplo, de você se desafiar a pensar uma outra solução para problemas do cotidiano, às vezes até, ou fazer, igual tem muita gente que fala isso, quando você tá indo para casa, saindo do trabalho, vai para casa, você sempre faz o mesmo percurso. Se desafia a fazer um caminho diferente. Embora pareça assim, uma coisa meio clichê, meio balela, não, cara, você, por quê? Porque eu acho que quando você se propõe a buscar um outro caminho, você sai do modo automático, né? Você tá mais presente naquilo que você tá fazendo. E o que a gente mais vê hoje, que os clientes sempre reclamam comigo, todo cliente que vem falar comigo da questão de gestão de pessoas, falta de criatividade, falta de proatividade, falta de pensar além, falta da pessoa tentar pensar numa solução ao invés de já chegar só com problema, né? A pessoa vem pra gente só com problema, mas não consegue imaginar uma solução. E é isso aí. É isso. Né? A pessoa se desafiar a fazer diferente. É porque igual, imagina, dirigir, né? Vocês dirigem? Eu não, ela dirijo. sim. Dirigir, igual andar de bicicleta. Você anda de bicicleta. Sim. É uma coisa que você faz, né? Automático. Né? Você não tá atento se você tá pedalando, se você tá freando. É uma às coisa vezes você sai de um lugar e vai pro outro, você nem vê passar o caminho. Às vezes eu me pego pensando assim, eu saio da casa da minha mãe e vou pra minha casa. Né? Você atravessa a cidade, de repente eu paro e penso, falo, nossa, mas eu nem vi que eu passei, pela vila que eu passei, sabe? Exatamente. É tudo muito automatizado, né? E aí quando você se propõe a pegar um outro caminho, você vai ter que estar presente, né? Porque você está passando por um lugar onde você não conhece. Você pode pegar uma entrada errada, né? Você pode, sei lá, suponhamos que seja muitas vezes, eu já vi isso várias vezes, por exemplo, ali no Jardim Amália, que tem aquele trecho de mão inglesa. Isso. Se você tá no modo automático, cara, você passa pela você vai contramão. embora, né? E você sobe pela contramão, né? Enquanto se você estiver passando ali, talvez pela primeira vez, você vai ficar, você vai ficar atento ali, né? Presta atenção. É por isso que viajar é tão bom. Exatamente. Né? Por isso que conhecer lugares diferentes. Quando a gente fala de viajar, não é viajar pro exterior, nem nada disso, não. É bom também, lógico. Mas aqui na região mesmo, a gente tem tanta coisa bonita que às vezes a gente não sai de casa pra ver.
E essa coisa de estar fazendo esse passeio, essa coisa diferente, esse dia diferente, também ajuda a despertar a criatividade. Você vai contemplar mais aquela experiência, Isso né? aí. Eu acho que você contemplando mais, você tá mais, igual a gente falou, mais presente mesmo. E eu acho que quando você tá presente, aí você tá aberto pro aprendizado. Você falou de né? presente, eu lembrei. Eu vi um documentário também na Netflix, outra coisa também totalmente diferente, falando do cérebro. E aí nele, ele faz assim, ele começa o documentário com uma cena. Ele falou, presta atenção nessa cena. E aí a cena tem uma pessoa pulando. Esse negócio de ginástica artística, essas coisas assim, a pessoa tá numa... Tipo esses pula-pula, mas desse pessoal profissional, né? Uhum. A menina tá lá pulando, aí você fica olhando, ela tá pulando. Aí passa. Quando passa, ele fala assim, você reparou em alguma coisa? Eu não reparei em nada. Ele falou, você viu o gorila? Um monte de coisa aconteceu por trás. Que gorila, gente? Ele falou assim, então, tinha um gorila na cena. Eu falei, não tinha. Aí a primeira coisa que você faz, você volta... E vai ver o gorila. Aí você... Gente, colocou o gorila agora, porque não tinha. Não tinha. E aí ele fala, a gente não tá conseguindo ampliar o nosso campo de visão. Essa questão do celular tá limitando a nossa mente, entendeu? Demais. Então a gente fica, tudo que a gente tá fazendo, a gente tá focado só naquilo ali. E isso prejudica. A gente precisa olhar mais, contemplar, que foi o que você falou de quando a gente viaja e vai conhecer a natureza. Exatamente. Ajuda o nosso cérebro a dar uma olhada no todo, né? Agora, assim, a gente foi para outro lado. Uma viagem. Vamos voltar. Então, saiu lá da Saint-Gobain. Mas aí eu falei, né? Que aí eu entrei na Saint-Gobain e aí acabei me vendo novamente dentro de um contexto industrial. Indústria. Né? Mas eu, na época da faculdade, eu já tinha essa afinidade pelo marketing e tal. E aí eu botei uma coisa na minha cabeça, assim. Falei, olha, eu quero... O meu objetivo profissional aqui dentro da companhia é chegar na área comercial, trabalhar no departamento de marketing. Até porque a gente aqui em Volta Redonda, existem poucas experiências, né, para essa área, né? Normalmente setores mais corporativos ou comerciais estão em grandes centros. Então eu falei, se eu quiser, por exemplo, ser um executivo nessa área, eu vou me comprometer a me desenvolver aqui dentro até que consiga chegar nesse meu objetivo. E aí uma vez já estando nessa área, eu abro um leque de possibilidades para o mercado, né? Caso eu queira buscar novos desafios ou até mesmo se eu quiser me desenvolver aqui dentro da empresa. Uhum. E aí eu fui eu trabalhei lá por 6 anos, eu entrei como estagiário, né? Como eu falei. Fiquei pouquíssimos meses como estagiário e tive a oportunidade de ser efetivado. E em 6 anos eu trabalhei em 6 áreas diferentes. Nossa! Olha. Eu trabalhei com manutenção, né? Mas também na parte de planejamento, você vê. A experiência que eu tinha tido na CSN me abriu portas dentro da Saint-Gobain. Né? Eu, por exemplo, entrei como estagiário e fui efetivado exatamente na mesma função que eu havia exercido na CSN, né? Então foi uma experiência que contribuiu no futuro para mim, né? De alguma maneira, igual a gente conversou, coisa, né? Aqui mais cedo. E aí eu trabalhei com planejamento de manutenção, depois eu fui trabalhar com planejamento, aí migrei para uma outra área de planejamento, trabalhei com planejamento de demanda de matéria-prima, depois eu migrei, virei comprador, depois eu fui trabalhar com comércio exterior, trabalhava com exportação, depois eu cheguei aí para operações em portos mesmo, local, passar madrugada em porto e tal, uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, e fui até conseguir chegar na área de marketing, né? Foram vários degraus que eu fui subindo. Mas conseguiu chegar na área que você cheguei queria. na área que eu tinha objetivado pra mim, né, lá atrás. Uhum. Fui transferido, fui trabalhar no Rio, fui morar no Rio na época, que foi uma outra experiência também que trouxe muitos aprendizados pra mim também, né? Fui morar sozinho, morava numa espécie de república, de apartamento com outras pessoas, né? Só que todo mundo já em outro momento, não era a galera que tava, na zoeira da faculdade, todo mundo já trabalhando, né? Tava lá com o intuito de trabalhar, então foi uma outra dinâmica, assim, essa experiência. E aí trabalhei nessa área de marketing lá, fiquei lá por quase 2 anos, morei no Rio, trabalhei lá, e assim, considerei esse objetivo concluído, assim, né, na minha trajetória. Eu consegui chegar onde eu gostaria de ter chego, foi uma experiência muito, muito enriquecedora do ponto de vista de conhecimento técnico, né? Eu aprendi muito sobre marketing. Coisa, né, pra aprender, né? E no marketing, mais propriamente dito, como eu tinha minha vida toda, tinha sido muito imerso num ambiente industrial, até dentro do contexto familiar, quando eu fui para essa área comercial, morar numa capital, né, num grande centro, muito movimentado, muito urbano, e lá,
a principal atividade lá na indústria, né? Então, assim, você lida com muito pouca gente que tem... Inclusive, para o pessoal do escritório, por exemplo, quando tinha a oportunidade de vir visitar a fábrica, era uma experiência, assim, né? Porque era uma coisa completamente diferente do cotidiano deles, né? E o contrário acontecia comigo, né? Estar lá nesse ambiente corporativo é que era uma experiência completamente diferente para mim. Então, foi, assim, muito enriquecedor essa experiência de ter ido para lá. E eu me desenvolvi muito tecnicamente na área de marketing, né? E aí, de fato, eu aprendi mesmo, assim, o que era o marketing na prática. Embora trabalhasse numa empresa que fosse, assim, de... os clientes da Saint-Gobain, em sua grande maioria, são obras do governo, né? Então, assim, é quase que uma commodity o produto, não é um bem de consumo, né? Então, o marketing, ele não exerce um papel, assim, muito... direto na venda, muito influente, né? Mas ele tem ali o seu valor, né? Muito do ponto de vista da marca, portfólio, né? Portfólio de produtos, catálogos técnicos, mas assim, mais de credibilidade da marca, sabe? Mas e aí? Mas o que aconteceu na cabeça da pessoa que conseguiu chegar no posto que queria e mudou a chave? Gente falou lá atrás, né? Que eu era, né, uma pessoa muito inquieta e insatisfeita, né? Um pouco, né? E eu acho que eu trabalhei lá e vivi essa experiência, aprendi muito. Mas aí já com um certo nível, eu já tava com 27 anos, eu acho, mais ou menos. Aí já tinha ali algumas bagagens, né, que eu já tinha carregado até então. E uma certa maturidade, ainda muito pequena, mas já tinha alguma coisa. E eu comecei a identificar, né, coisas que pra mim já não faziam mais tanto sentido do ponto de vista de cultura, sabe? De políticas da empresa, de valores, né? Que não mais se conectavam muito com os meus, assim, naquela ocasião. A pessoa que você era naquele momento. Exato. E aí, cara, isso começou a me gerar um certo incômodo, né? E eu também já tava, assim, essa experiência de ter morado lá no Rio. Naquele momento, pra mim, eu tava vivendo um momento pessoal também que não contribuiu muito positivamente para que essa experiência fosse a melhor possível. Então, também a experiência como um todo não estava sendo muito agradável, né? Então, eu já estava considerando a possibilidade de voltar e tal. E aí, assim, como eu falei, nunca tinha tido o desejo, o sonho de ter meu negócio, né? Mas já nessa época, pela curiosidade, eu tava consumindo, assim, muito conteúdo, muitas referências e tal, de empreendedorismo. Acho que foi quando começou-se a falar muito mais amplamente sobre empreendedorismo na mídia. A gente tá falando de 2014, 2015, mais ou menos, né? Um dos principais, acho que, expoentes desse assunto, assim, né, do empreendedorismo, na época, foi o Flávio Augusto. Flávio Augusto. Né, que ele tinha, na época, no Facebook, ele tinha uma página que se chamava Geração de Valor, né? Isso aí. Tanto que eu acho que o Instagram dele até hoje é Geração de Valor. Né? O Instagram, na época, nem existia muito. Era mais o Facebook e tal. E aí eu comecei a consumir o conteúdo, né, do Flávio e tal, e tinha um amigo que tinha lido o livro na época do Geração de Valor e me emprestou o livro. Aí comecei a ler o livro e acho que foi plantando a sementinha do empreendedorismo ali na minha cabeça, né? E aí, um belo dia, eu falo assim, foi um dia que eu acordei e foi quase que uma iluminação divina, assim, né? Eu acordei com um estalo de falar assim, e se eu abrisse meu próprio negócio e no meu negócio eu implementasse a cultura, os valores e a política que eu acredito serem certas, assim, né? E foi assim que tudo começou. E aí, a partir daquele dia, cara, o Morada começou. O dia pra noite que demora 27 anos, né? A partir daquele dia, assim, o Morada começou naquele dia, sabe? Porque a partir do momento que eu tive esse insight, tudo que eu fiz a partir dali foi pensando em negócio já, sabe? Pensando em empreender. Você não tinha ideia ainda de que tipo de negócio, né? Não tinha ideia, mas assim, eu tenho 2 sócios, né, na operação, e nós somos amigos da época da faculdade, nessa época já tinha terminado a faculdade, né, e tal, e a gente sempre se reuniu muito, assim, os nossos amigos, né, pra confraternizar, pra fazer churrasco, festa e tudo mais, né? Então, e eu vinha muito pra Volta Redonda aos finais de semana. E a gente sempre se encontrava, sempre se reunia com essa proposta e tal. E aí me veio a ideia de falar assim, podia pensar... E na época não tinha nenhum bar, assim, que proporcionasse uma experiência diferente. Era tudo meio que mais do mesmo, assim. E aí eu pensei, queria talvez fazer um lugar onde a gente pudesse acolher os amigos, reunir os amigos, né? Então tudo surgiu dessa motivação.
sabe? Um lugar onde pudéssemos reunir os amigos e pessoas mais próximas e queridas e que a gente pudesse proporcionar para essas pessoas uma experiência melhor do que a que era ofertada até então. E você já tinha ideia dessa questão da decoração ou isso surgiu depois? Foi bem depois, né? Aí, assim, esse foi o gatilho inicial. Aí convidei o Lucas e o Henrique, eles toparam o desafio, né? Na época todo mundo trabalhava em multinacional, todo mundo construindo uma carreira, né? Inclusive eu. E nós 3 abandonamos a carreira para apostar na ideia do negócio, né? A gente literalmente pediu demissão mesmo, largou tudo, jogou tudo pro alto, né? Pegamos todas as nossas economias sofridas ali, que a gente arrecadou com anos de trabalho e apostamos, assim, literalmente 100% no negócio. Era bala de prata, né, que a gente tinha. Tipo, ou vai ou racha mesmo. Ou vai ou não racha, tinha jeito. Exatamente. E aí, a gente começou esse brainstorm criativo, né, do que viria a ser um negócio, que a princípio era isso, era um bar. Surgiu com a ideia de ser um bar para receber e reunir os amigos e que pudesse proporcionar uma experiência diferente da que existia até então. E nessa etapa aí do brainstorm só tava você e eles ou tinha mais alguém envolvido? Não, só nós mesmo, só nós vocês. 3. E aí, assim, a gente começou a buscar muitas referências, né, de alguns lugares que a gente se espelhava e tal, gostava de frequentar até como cliente. Por exemplo, uma das nossas, faz até um jabá de graça aqui, né, uma das nossas grandes influências na época, nós tivemos 2 grandes influências, né, eu acho. Uma delas foi o Outback, né, para quem conhece, tem uma experiência de atendimento, assim, muito informal, muito pessoal, tem uma certa irreverência também na sua estratégia de comunicação e tal, e tem um foco muito voltado para a experiência do cliente, né, do consumidor. Tem uma proposta temática também, né, um restaurante com uma proposta de ser australiano, né, embora acho que a rede seja até americana. Americana, eu acho, né? Então o Outback foi uma grande referência pra gente no segmento de alimentação. E uma segunda referência que a gente teve, assim, e aí falando de criatividade, de cultura, por exemplo, foi a Reserva, né, a marca de roupa, que sempre foi uma grande influência pra gente também nesse aspecto. Então, você vê uma referência do universo de varejo de moda completamente diferente, né, que se convergiu com essa referência. Mas é a ideia, né, por trás do negócio que chamou a atenção de vocês. Né? Aí é o tal do benchmark, né, que a gente aprende muito com a administração, que é você olhar para outros modelos de negócio e ver o que você pode absorver daquilo pro seu negócio, né? Isso aí. É o famoso copia, mas não faz igual. Isso né? aí. Então a gente juntou muitas dessas referências que nós tínhamos e aí esse caldeirão de ideias, né, foi fervilhando, até que a gente chegou primeiro à ideia do nome. A ideia do nome veio primeiro do que a ideia da casa, né? E aí depois, num segundo momento, a gente teve a ideia de fazer um bar temático se apropriando da ideia do nome, né? E aí, na época, a gente tinha recursos relativamente escassos, não tínhamos muita grana para investir. E a gente começou a falar com os nossos amigos e familiares, falar, se vocês tiverem coisas aí de casa para poder se desapegar, né, que esteja inutilizado, a gente está aceitando aqui como arrecadação, como doação. E aí a gente ganhou, assim, muitas coisas. Você pode, para quem conhece o bar, né? A cama, por exemplo, que tá na parede. É muito legal, gente. É muito legal. Aquele quadro, tem um quadro numa obra de arte da criação. Hoje em dia tem um quadro também do Van Gogh. Tem um quadro da Mona Lisa. Da Mona Lisa. Tudo isso a gente ganhou, cara. Tudo isso a gente máximo. ganhou. O vaso, até vaso sanitário a gente ganhou, você acredita? O orelhão a gente ganhou. Tudo assim, a gente ganhou de pessoas queridas e pessoas próximas. Livros. Tem uma coleção do Jorge Amado, assim, que deve ser uma relíquia, sabe? E que a gente ganhou de um amigo e tal. E foi legal, assim, acabou que isso foi até uma estratégia não pensada que funcionou no seguinte sentido, porque o negócio foi pensado para ser um lugar de acolhimento e de reunião dos amigos. E acabou que não era pra ter esse tipo de reverência, era pra ser mais um aconchego ali, uma casa. Sim, né? Mas o que eu ia dizer mais, assim, é que acabou que os amigos, por terem participado, de certa forma, da construção, seja através da doação de um livro ou de uma cama, né, que tenha sido, todo mundo, de alguma maneira, se sentia ainda mais parte daquele espaço, sabe? Então, para além do fato deles serem nossos amigos e estarem lá, que já fazia com que eles se sentissem muito à vontade, o fato deles terem contribuído de maneira ativa, né, de certa forma, para a construção daquele lugar, fez com que eles se sentissem... Exatamente, fez com que eles se sentissem proprietários, de certa forma, daquilo, né? E eles, assim, foram grandes promotores do negócio no começo. Eu acho que as coisas no começo, assim,
muito por causa disso deram certo também, sabe? Porque as pessoas tratavam aquilo como se fossem delas, o bar como se fossem delas também, de certa forma. E começaram a espalhar e divulgar, né? O bar, na época não existia tráfego pago, não existia Instagram, né? Mas vocês tiveram uma sacada de marketing também no início que foi muito legal, né? Que gerou um impacto aí que todo mundo ficou falando sobre vocês e tudo mais. Conta aí do assalto, essa já foi assim, a gente já tinha... O bar a gente abriu em 2016, né? Isso já era depois, bem depois ou 2019. Não? Ah, já tinha bastante tempo. A gente tinha uns 2 anos e pouquinho, mais ou menos, quando a gente teve essa ideia dessa campanha. Né? A gente fazer dar os méritos aqui, né? A gente, na época, trabalhava com uma agência que era parceira nossa, que é a Mamutos, e que, por acaso, é a agência do Eliezer, até que participou do Big Brother, né, e tal. E a gente trabalhou juntos durante uns 2 anos, assim, construiu muita coisa bacana juntos, porque eles também são muito bons, assim, sabe? No que eles fazem, né? São muito competentes. E juntos a gente teve a ideia dessa campanha, que foi... A gente lançou a nossa própria moeda, né? O bar, ele já nasce, né, com esse DNA muito criativo, muito inovador, né? Muito diferente, de fazer diferente mesmo, de proporcionar experiência de alguma maneira diferente para as pessoas, né? E a gente, talvez até eu tenha um pouco dessa característica, dessa inquietação que eu falei. O Henrique também é uma pessoa bastante ansiosa, agitada e tal. O Lucas de nós 3 é um pouco mais... É o mais calmo. O mais sereno, assim, né? De nós 3. E acho que foi uma combinação boa também, esses 3 perfis muito diferentes, mas a gente sempre teve esse ímpeto de querer criar coisas novas, assim, sabe? Que parte dessa inquietação. E então a gente sempre esteve querendo se desafiar, até hoje, né? A gente faz muito isso até nos dias de hoje. E aí, essa campanha surgiu dentro desse contexto, assim, o que a gente pode fazer de diferente agora, naquele momento, naquela circunstância, né? E aí veio a ideia da gente criar uma moeda própria, que num primeiro momento ela surgiu com a ideia de ser um programa de fidelidade, mas depois a gente foi descobrir que, na verdade, ela era um programa de cashback, que até então nem existia. Ninguém falava cashback. Não existia esse conceito de cashback, né? Então a gente foi até meio pioneiro também nisso, né? Nesse sentido. Porque a gente lançou, de fato, um programa de cashback que são os merréis, né? Que é uma moeda própria que a gente tem, que funciona da seguinte forma: toda vez que você vai ao bar, a cada X valor que você consome, você ganha uma quantia equivalente em merréis. E aí é uma moeda mesmo, papel, né? Uma cédula que você ganha. E aí, essa cédula, você pode utilizá-la para pagamento na próxima vez que você for ao estabelecimento. E ainda tem um outro aspecto, né, que envolve ela, que ela tem cotações diferentes, né? Então, para cada dia da semana, ela tem um valor diferente. Por exemplo, se você vai numa terça-feira, um merréis, né? A gente chama de merréis mesmo no plural e no singular. Na terça-feira, um merréis vale R$4, por exemplo. Na sexta ou no sábado, ele vale R$1, é 1 para 1. Que é uma maneira também da gente estimular e fomentar com que as pessoas consumam em um dia que tem menos fluxo. Né? É um incentivo, então acaba sendo também uma campanha comercial, né? De incentivo para que as pessoas frequentem o estabelecimento em um dia que a gente tem uma frequência mais baixa de cliente, né? E essa ideia, assim, foi uma ideia muito ousada, né? Muito inovadora. Embora a ideia, num primeiro momento, tenha sido lá de lançar cédula, né? E a gente se deparou com esse conflito, assim, como que a gente vai fazer para que as pessoas guardem cédula? Né? Porque ninguém quer guardar papel, né, hoje em dia e tal. Aí a gente pensou, a gente precisa fazer uma campanha que seja muito impactante, que vai explicar muito bem como que vai funcionar a dinâmica da coisa e tal. E aí, olha só, de novo as referências, né, que a gente falou. Na época tinha uma referência, né, que eu gostava muito, que a Reserva, de novo, ela tinha feito uma campanha uma vez de liquidação, que eles usaram um vídeo de um assalto a uma loja. Né? Teve uma loja deles que já tinha sido assaltada algumas vezes, e aí eles tinham os vídeos das câmeras de segurança desse assalto, que era uma loja de rua, né? Então não era uma loja de shopping, e aí os assaltantes pegaram um pedregulho gigante e tacaram na vitrine. E a vitrine, né, de vidro temperado, estilhaçou, né? Virou caquinhos, assim. E aí eles entram, um bando, assim, eles entram dentro da loja e começam a pegar todas as roupas. Aí eles passam a mão na arara de camisa e sai correndo. Passa a mão na arara de calça e sai correndo.
E aí eles criaram essa campanha, falaram, 10, aí quando pegava o cara entrando e pegando um monte de calça, você falava 10, aí pegava um monte de bermuda, 20, aí um monte de coisa, 30, 40, até 50% de desconto. Aí falou, mas corra, que tem gente fazendo loucuras pela reserva. Essa campanha bombou, assim, eles acho que foram premiados por essa campanha e tal. E eu tinha essa ideia, né, na cabeça dessa referência. E aí, na época, tinha acabado de passar aquela série La Casa de Papel, que também tava super comentada, né? Tava no intervalo entre a primeira e a segunda temporada, então tinha uma expectativa muito grande pra segunda temporada. E aí você vê, a gente juntou duas referências, que era La Casa de Papel com a reserva, né? E bolamos uma campanha que foi... a gente simulou um assalto ao bar, usando as câmeras de segurança do bar, né? Como divulgação do vídeo, né? Da campanha. E o suposto assaltante estava vestido com a roupa do La Casa de Papel, dos assaltantes de La Casa de Papel. Que também tem tudo a ver com o enredo dos Merréis, né? Que é um assalto, que tem a ver com dinheiro, com a moeda, né? E tal. Então, a gente juntou todas essas referências e aí a gente divulgou na época, essa noite o bar foi invadido, a gente nunca usou a palavra assalto, né? Nunca, a gente teve essa sensibilidade, esse cuidado, né? Mas assim, não serviu de nada, adiantou. Porque todo mundo atribuiu a assalto, né? Mas assim, eu lembro que a gente arquitetou a campanha, ela estava toda dividida em momentos, né, que iam juntos se conectando até construir toda a narrativa da história. É um storytelling mesmo que a gente bolou, né, de campanha. E aí, quando a gente soltou a primeira parte da campanha, que era só essa chamada, essa noite o bar foi invadido por volta de tal hora, mas fiquem tranquilos porque não tinha ninguém no momento da invasão. Cara... Só isso foi suficiente. A gente acordou no outro dia, tinha uma porrada de mensagem, inúmeros compartilhamentos e tal. O negócio saiu no jornal, falou, bar de Volta Redonda é assaltado essa noite. E aí no post, um monte de vizinho do bairro, né? Nossa, mas a São João tá muito perigosa. Volta Redonda tá um absurdo, que não sei o quê. Nossa, e aí, vocês tiveram que correr pra poder explicar. Continuaram. Cara, a gente continuou. Né? Eu lembro que na época os meninos da agência, né, o Pedro e o Eliezer, que são os sócios, a gente ligando pra eles, falando, cara, pô, deu ruim. E eles assim não nos atendiam, eles estavam em uma reunião e a gente foi ficando aflito, porque aí saiu a notícia no jornal, em mais de um jornal, saiu em jornais até da Baixada Fluminense, e a gente ficou assim, cara, e agora? Como é que a gente vai conter? Acho que a gente não pensou, né, no nosso plano ali de risco, né, na nossa gestão de risco, acho que a gente não contemplou isso. Mas assim, aí a gente teve que antecipar a comunicação de todas as demais etapas da campanha, pra contextualizar, esclarecer, acho que a gente conseguiu amarrar bem. Muita gente entendeu, né? Muita gente achou genial e tal, achou, pô, incrível. Mas eu tenho certeza que até hoje tem gente achando que a gente foi assaltado. Né? Isso é fato. Mas eu acho que o legal é que, assim, a questão tá falando de vocês. Sim. Né? O nome de vocês mas assim, é um pouco perigoso isso, né? O falem mal, falem bem, mas falem de mim. Né? Tem, assim, uma linha muito tênue entre o falar mal virar algo muito negativo a seu favor, uma propaganda, né? Muito negativa, exatamente. Né? Mas fato é que, assim, que deu certo. Pô, a gente conseguiu, pra você ter ideia, essa campanha, a gente na época devia ter 10, 15 mil seguidores no Instagram, se somadas o alcance de todas essas me fugiu agora o nome, todas as peças, né, publicitárias que compuseram a campanha, a gente teve um alcance de mais de 1 milhão de visualizações. Né? A gente foi teve uma publicação que foi parar na página da La Casa de Papel, sabe? Pô, e depois, eu acho que não tem a ver com essa parte, mas depois vocês ainda tiveram uma experiência também com o Rony da Reserva, né? Que tem super a ver com essa parte, tem, né? A ver tem também. A ver, porque assim, a Reserva no ano passado lançou uma campanha, um concurso, né, que eles chamaram de Negócios Rebeldes. E aí pra eles, assim, a rebeldia, né, na interpretação deles tem a ver com a sua capacidade de ousar, de ser criativo, de ser inovador, de correr riscos, né? Porque a Reserva tem muito essa característica enquanto negócio. Então eles estavam buscando pequenas e médias empresas que se auto-intitulavam rebeldes também, né? E aí você podia escrever alguma campanha, alguma ação que você já tivesse feito, e a gente inscreveu essa campanha dos Merréis. E aí a gente construiu também um vídeo, né, fazendo um storytelling dessa campanha, de como ela foi concebida, né, os impactos que ela causou e tal.
E foi um concurso a nível nacional, né? Eu acho que tiveram aí algumas centenas de empresas concorrendo. E para nossa grata surpresa, a gente ganhou esse concurso, que foi o primeiro e único até hoje. Eles não fizeram outro depois disso. Olha. Então, na época, eles fizeram uma publicação na página da própria reserva. O Rony chegou a fazer uma publicação no próprio perfil dele. E eles montaram um carrossel, assim, contando a história, sabe? Isso foi um trabalho que eles mesmos fizeram. A gente ganhou um ano de acesso a uma plataforma que eles têm de conteúdo também. Muito bacana, mas o maior prêmio, né, o mais importante deles foi a gente teve direito a uma mentoria, né, de quase 2 horas com o próprio Rony, né, que é um dos fundadores e presidente da reserva, que imagino que a hora dele não seja algo muito barato e nem muito acessível, né, então a gente ter tido essa oportunidade e aí você pensa, poxa, lá em 2015... eu tinha a reserva como uma grande inspiração e referência para muitas das coisas que a gente fez e aí em 2022 eu estava sentado na mesa, frente a frente com ele, conversando sobre o meu negócio, né? Porque foi legal que ele se preparou para a conversa, ele estudou, sabe? Ele chegou super embasado, dando algumas ideias e sugestões de coisas que a gente podia fazer. Foi um baita prêmio, ele né? se comprometeu mesmo assim, sabe? Pô, então assim, pra gente... ao longo da nossa trajetória, né, a gente tem algumas coisas das que a gente se orgulha de ter conquistado, mas assim, essa aí, sem dúvida, foi Top a maior, né, a maior conquista até hoje, assim, né? Muito legal. Porque, não sei, né, se eu fosse pagar por esse encontro, por exemplo, não sei nem se eu teria condições para tal, né? E, pô, a gente conseguiu por mérito. Mas realmente foi uma campanha muito legal essa que vocês fizeram, foi... muito merecido mesmo. Agora sim, gente, pra conversar com o Thiago, a gente vai ter que fazer... mais um episódio. Thiago do Morada, parte 1, parte 2, parte 3. Porque falei é muito assunto, mas a questão é que tem muito assunto mesmo, né? Se a gente for parar pra conversar, vai longe. Mas assim, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse algum insight, alguma coisa. Vamos resumir, porque geralmente a gente bate bastante nesse ponto, mas resumido, primeiramente. Maiores desafios e maiores realizações do Morada Bar. Cara, maiores desafios... Deixa eu pensar aqui de que forma que eu posso falar. Na parte de gestão de pessoas, né? Ou atendimento. O que você acha que foi mais complicado para vocês desde que vocês começaram? Eu acho que o maior desafio, assim, que eu vejo é que, por exemplo, você empreender, né? A gente que empreende num negócio de pequeno, médio porte, a gente não consegue crescer ao ponto de ter uma estrutura muito robusta, porque você não tem muitos recursos para isso, mas ao mesmo tempo também você já não é mais tão pequeno que você lida tão cotidianamente com questões operacionais, né? Muito operacionais. Você tem já uma estrutura que consegue... Parece que você tá no meio do caminho ali, né? Você tá no meio do caminho, né? E eu acho que esse, assim, falando hoje, assim, acho que um grande desafio que eu percebo olhando pra trás é isso, porque o negócio são feitos de vários estágios, né, diferentes, né? Num primeiro momento, por exemplo, nós 3 viemos do mercado corporativo, né? A gente nunca trabalhou com alimentação, a gente não tinha exemplos dentro de casa de pessoas que tiveram negócios, principalmente no segmento de alimentação. Então, assim, nós éramos completos outsiders, assim, né, do negócio. A gente não tinha nenhuma vivência, experiência, know-how de nada, né? Então, esse por si só já era um grande desafio, né? Pô, a gente aprendeu à base de muito erro, né? Então, acho que se permitir errar é importante, né? Mas exatamente. Aí eu acho que também, hoje em dia, que é uma coisa que na época não tinha, existe uma abundância de conteúdo, né, cara? Muita coisa mesmo que vão te possibilitar errar menos, né? Não que errar não seja importante, porque errar é importante. Mas se você puder aprender com o erro dos outros, né? É infinitamente melhor, né? Muito melhor. Você não vai precisar se sujeitar a passar por determinadas situações que você passaria, né? Então, assim, eu acho que a gente não tinha muitos conteúdos para acessar, principalmente na nossa área. Era uma área muito escassa de conteúdo, de referência na época. Hoje em dia já tem muito mais, porque também não se falava muito de inovação nessa área, né? Era muito mais do mesmo. Com certeza. É recente essa coisa de fazer diferente, de entregar a experiência do cliente, esse tipo de coisa. Eu acho que a pandemia também, quando o delivery, né, teve um boom, né? Começou-se a falar muito mais sobre alimentação, né? De uma maneira geral e tal. Mas
esse já foi um desafio. Eu acho que assim, os desafios eles estão relacionados a cada estágio do negócio, né? Esse, no primeiro momento, foi esse um grande desafio, né? Como aprender diante de algo que a gente não conhece absolutamente nada. Ao mesmo tempo que isso é um desafio, mas é também uma oportunidade, porque eu acho que quando você tem muita experiência dentro de uma determinada área de atuação, você já carrega consigo alguns preconceitos e pré-julgamentos sobre aquilo, né? É igual, dando um exemplo prático, assim, dirigir, que a gente falou de dirigir. Muitos professores de autoescola falam isso, né? Eu gosto de dar aula para aluno que nunca dirigiu, porque ele chega aqui sem nenhum cacuete, sem nenhum vício, né? Ele tá aprendendo tudo à medida que ele vai fazendo. E aí eu acho que para a vida dos negócios é a mesma coisa. Se você já tem muitas experiências, é claro que é positivo. Mas você, por vezes, pode deixar de fazer algo com medo, porque você já viu que aquilo não deu certo em algum momento, de alguma maneira. Medo de arriscar. E aí, quando você não tem essa bagagem, né? Quando você é um aventureiro, digamos assim, naquilo que você está se propondo a fazer, você não vai ter muito medo. Você nem sabe direito pra onde você tá indo. Exatamente. Você não sabe as consequências que aquilo pode vir a causar. Então, você se permite arriscar. Exatamente. Então, eu acho que isso foi um aspecto positivo dentro desse contexto desafiador, né? Mas aí, à medida que o negócio foi crescendo, eu acho que o grande desafio é esse. É como que você consegue sair... como é que eu posso dizer? Sair proporcionalmente, assim, da operação à medida que o negócio vai ganhando escala, né? Mas, ao mesmo tempo, você não consegue ganhar ainda escala suficiente para conseguir sair 100% Mas da operação. Esse aí é o meio do caminho mesmo. É o estágio que a gente tá passando também. E assim, eu acho que, olhando para trás e tal, né, por tudo que a gente conseguiu construir, eu acho que esse talvez seja um dos estágios mais desafiadores, assim, sabe? Porque... você não tá mais no dia a dia da operação, que você tá com aquele ímpeto executor muito grande. Você já tem muitas responsabilidades. Você também não tem tudo na mão, né? Essa coisa de você não saber se tá sendo feito do jeito que você gostaria, isso também pesa muito. E você também tem muitas responsabilidades já enquanto gestor, porque o negócio já tomou uma escala e uma proporção tamanha... que te consome. Que você tem muitas responsabilidades relacionadas a ele. Você dorme ou você toma remédio pra dormir? Porque se você dorme... Conta pra gente como é que é dormir. Cara, eu durmo muito pouco, sabe? Eu durmo mais ou menos 5 a 6 horas por noite. Não, a gente até dorme, mas quando dorme ainda trabalha, cara. Como é que é isso? Assim, eu acho que esse é um ônus de empreender, né? Que é você vive intensamente o negócio durante... 24 horas. 24 horas por dia. Não existe folga, não existe férias. A gente tava falando isso, igual ontem, né? Trabalhando, passando mal. Por isso que não é muito existe importante. Isso. Por isso que é muito importante você trabalhar com uma parada que realmente faça sentido pra você. Que você goste. Você empreender em algo que você goste, né? Que te dê prazer. Porque precisa se dedicar vai exigir, 24 horas por dia, Exatamente. 7 dias por semana. E daí por diante, não tem jeito. Exige muito, né? Exige muito. A gente até conversou há uns tempos atrás, né? Que você falou, às vezes eu tiro um momento pra viajar, pra esparecer, desligo o telefone. Tem que desligar o telefone. Né? Pra ficar ali junto com a família, né? Aproveitar, viver, contemplar aquele momento, né? Presente ali, né? Porque senão, se você ficar com o olho no peixe e outro no gato, você não consegue se desligar. A gente tem até 2 momentos diferentes. Às vezes a gente viaja, tira férias de uma semana e vai viajar pra algum lugar, mas o telefone tá ali junto o tempo todo. A gente tá viajando, mas tá trabalhando ainda. Ou o momento que pra gente, a hora que a gente fala que a gente vai descansar mesmo, é desligar o telefone. Então, às vezes, tá até dentro de casa, né? Nem sai, mas tá com o telefone desligado. Aí consegue dar uma relaxada na mente. Mas não tem jeito. Até pra você adquirir o hábito de, mesmo com o telefone desligado, não pega o telefone e dá uma olhada, né? Pô, é uma coisa, né? Ela ainda consegue mais do que eu. Difícil, eu tenho muita cara. dificuldade. A Juliana consegue. Difícil. Ela desliga de manhã e liga só de tarde, pronto, acabou. Eu não também consigo. Não tem esse ainda nível não. de... Ai, gente, nossa, é muito bom. É vida, né? Vou Tem chegar lá. Dá pra fazer isso assim umas 2 vezes no ano? Mas dá. Dá. Mas aí entrando, né, rapidinho... A realização. Isso, justamente. Das realizações, né, que eu ia falar, eu acho que, falando do bar especificamente, eu acho que uma coisa que eu olhando de fora hoje, eu vejo como dois dos nossos maiores ativos que eu acho que a gente conseguiu construir. Primeiro é a cultura do negócio, sabe? Eu acho que nós lá do Morada, a gente é reconhecido no mercado, assim, como um lugar com uma cultura muito... diferente do que a gente vê aqui pelo menos aqui na nossa região, né? Dentro da realidade de pequenos negócios, né? E isso vai desde, eu acho, ao tratamento junto às pessoas, né?
a maneira mesmo com que a gente lida... A forma de atendimento. Atendimento, né? Por exemplo, nós temos uma cultura de muito pouca hierarquização, muito horizontal, de muita autonomia, muita flexibilidade, muita liberdade, muito pertencimento, sabe? Eu acho que a gente conseguiu construir uma cultura muito bacana. São vários os relatos que a gente recebe, poxa, de pessoas que já trabalharam conosco e depois tiveram experiência em outros lugares e aí começam a perceber, né? Dar muito mais valor, né? Para aquela experiência que teve ali com a gente. Quando a gente abre um processo seletivo, por exemplo, os nossos processos seletivos mesmo são super criteriosos, assim, são composto de várias etapas de seleção, porque a gente procura ser o mais assertivo possível na nossa escolha, na escolha mesmo de buscar alguém que esteja muito conectado com a nossa cultura de fato, né? Porque eu acho que dá muito menos trabalho você ser mais criterioso na escolha, né, do que você depois fazer uma escolha de qualquer maneira e depois você ter que investir muito. E é melhor você achar alguém que se identifica com a sua cultura e depois você preparar ela nas questões operacionais do que você achar alguém muito bom no que faz, mas que não vai, né, se adequar com a sua cultura. Então, assim, a nossa cultura eu acho que é um ativo muito forte que a gente tem. Quando a gente abre os processos que eu comentei, tem um formulário lá de fit cultural, que a pessoa tem que preencher, responder algumas questões, e muitas delas respondem, assim, dão verdadeiros depoimentos, assim, sobre o bar, né, de experiências que elas tiveram como cliente, e isso fez com que elas tivessem o desejo de trabalhar conosco. Então, isso pra gente, assim, é motivo de muito orgulho e realização. E eu acho que a outra coisa, que é, falando do meu aspecto, pelo menos, que gosto muito de marketing, né, vivo isso muito intensamente, é o valor da marca. Né? Eu acho que a gente conseguiu construir uma marca muito expressiva, que tem valor de mercado, né? Que é reconhecida. Essa semana, por exemplo, a gente recebeu uma mensagem para apoiar um evento cultural da cidade. E o pessoal já chegou falando, poxa, a gente sabe que o Morada é uma empresa que apoia o fomento e o incentivo à cultura, então a gente queria convidar vocês para participarem com a gente desse projeto. Já virou referência. Poxa, isso para mim, assim, é motivo de muita satisfação, sabe? Eu fico muito feliz com isso. E também, assim, a gente lançou, né? A gente já tá na 3ª edição. Tá até agora em curso agora o processo. É um concurso de embaixadores da marca, né? A gente lançou no ano passado a 1ª edição, no começo do ano a 2ª e agora a gente tá com a 3ª. Pessoas que se candidatam voluntariamente, a gente nem comunica qual vai ser o prêmio, né? Fala assim, você quer ser embaixador da marca, do Morada, representar o Morada, né? Então aquela pessoa, durante um período, a gente fecha um contrato de 90 dias, então durante esses 90 dias essa pessoa vai representar a nossa imagem, né, na mídia, nas nossas redes sociais, por exemplo, você vai ver muitas campanhas que tem essas pessoas como imagem, né? Então precisam ser pessoas que sejam personas do nosso negócio, né? Que estejam de fato representando alguém que se identifica com a nossa cultura, com a nossa marca, com os nossos valores. E a gente teve, somadas as 3 edições até agora, tivemos mais de 100 inscrições. Cara. Nossa, que legal. Então você pensa, mais de 100 pessoas que se candidataram voluntariamente sem saber o que elas ganhariam em troca. Simplesmente pelo fato de quererem representar a nossa marca. Se identificam, sabe? Gostam, realmente. Então isso, assim, cara, pra mim é inestimável esse valor. É imensurável, né? Esse valor aí. Realmente fortalecer uma marca e fazer ela ser olhada com bons olhos, lembrada. E quando você vê, você fala, que legal, a marca eu acho que o grande, é uma marca boa. E uma coisa, né, que eu acho também sobre isso, que é legal, é que para além do nosso segmento, né? Tipo, você vê, uma pessoa procurou a gente com uma iniciativa de fomento à cultura, né? Muito para além da gastronomia, né? Que é o segmento que a gente está inserido, né? De bar e tal. Então, assim, a marca conseguiu transcender a gastronomia e ela hoje acessa outros lugares, né? Que as pessoas valorizam, né? E querem... A gente acabou de falar aqui antes do papo que a gente estava tendo, do evento que a gente foi convidado a participar, um evento de arquitetura. Tem a ver com arquitetura, né? Outra coisa. Pois é, completamente diferente, né? Então, assim, a marca realmente transcendeu o segmento, né? A nossa área de atuação. Então, eu acho que a marca e a cultura, e eu acho que isso, assim, todo mundo que tem um negócio, deveria, acho que, concentrar boa parte dos esforços nesses 2 pilares, né? Também acho. Porque... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas é muito importante. Porque é isso, eu acho que são 2 pilares principais da fundação de um negócio, sabe? Que deixam
que fazem com que um negócio tenha solidez, né? Isso aí. Ainda que você passe por momentos de dificuldade financeira e tal, pô, se você tem uma marca forte e se você tem uma cultura forte, você atravessar esses momentos de dificuldade, porque eles vão vir, né? Não tem jeito. A natureza econômica das coisas é cíclica, né? Então, você precisa ter esses dois pilares muito bem solidificados, né? Porque eles vão te ajudar a atravessar esses períodos de crise muito mais fácil. Né? E as empresas que tinham isso bem solidificado que conseguiram persistir ali no período da crise, da pandemia. Né? Com certeza. Gente, olha, passamos um pouquinho do nosso tempo. Já era esperado. Mas como eu falei, episódio 1, episódio 2, né? Temporada 1, temporada 2 com o Thiago. Mas é isso, a gente vai ter que te chamar de novo, tá? Pô, com certeza. Fico aqui à disposição. Tem muita coisa para conversar, muita coisa para compartilhar. Eu agradeço essa oportunidade, porque acho que eu já pude falar sobre um pouco da minha trajetória em outros momentos, e acho que hoje a gente explorou aspectos assim que até então eu nunca tinha falado, assim, sabe? Então acho que é legal também a gente poder explorar outras vertentes, né, também. Isso aí. Mas obrigada, Thiago. Obrigada mesmo por compartilhar. Parabéns mais uma vez pelo negócio de vocês, inspirador. Quem não conhece, vai lá, gente, vai. Pede o hambúrguer, pede a pizza. É tudo muito bom. Falei com ele ontem do hambúrguer. Você já comeu hambúrguer de lá? Não. Nossa. Já comi a pizza. O hambúrguer é sensacional. Você comeu hambúrguer. Eu vou bastante no Morada. A gente pode até fazer... não pode falar. Que a gente quer fazer um negócio aí, depois a gente fala em off. Depois a gente fala em off. Parceria. Isso aí. Mas obrigado, tá, Thiago? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. Muito sucesso pra vocês esse novo desafio, né, do podcast. Mais um desafio. E contem com a gente aí para o que vocês precisarem. Estamos aí sempre juntos. Joia. Contem conosco. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Até mais. Valeu, tchau, tchau, pessoal.